Certo dia desses, uma pergunta veio na minha cabeça. O mundo em algum momento já experienciou o longínquo status de paz? Um período livre de guerras ou conflitos? Não demorou muito para eu encontrar a resposta. Bem pouco provável. A escala do conflito pode variar, de nações abertamente atacando umas às outras, ou conflitos menores, isolados, mas o ser humano sempre vai encontrar um motivo para lutar entre si. O tema desse vídeo foi recomendado pelo Daniel, que é um amigo meu, e se você quiser seguir o exemplo dele, pode mandar aí algum jogo se você quer ver vídeo sobre. Se eu tiver jogado, é possível que eu considere. Mas no dia que esse vídeo está indo ao ar, dia 26 de junho de 2024, Spec Ops está completando 12 anos. Cacetada. Spec Ops foi desenvolvido pelo talentoso estúdio alemão chamado Jaeger Development. Eu lembro de descobrir a demo desse jogo na Steam e conhecendo a reputação que esse jogo ganhou com o tempo, eu confesso que eu fiquei hypado para jogar o game completo. E eu juro por Deus, eu joguei essa demo tantas vezes seguidas que eu decorei praticamente todas as frases daquela demo. Mas em 2022 eu finalmente pude experienciar Spec Ops The Line. O jogo é ambientado numa Dubai quase apocalíptica, devastada por uma forte tempestade de areia. Jogamos com o capitão da elite da Delta Force, Martin Walker, com seus dois companheiros de esquadrão, o Tenente Adams e o Sargento Lugo, que funcionam como NPCs que lutam ao seu lado no gameplay. Depois do Spec Ops eu joguei alguns jogos que são considerados shooters táticos, como Rainbow Six Vegas 2, Brother in Arms, Hell's Highway, jogos de tiro que é recomendado que você jogue de uma maneira mais metódica, usando um sistema de cobertura, dando ordens aos aliados. No Spec Ops, diferente dos dois citados anteriormente, você não precisa dar ordens de como se posicionar para os seus aliados. Eles têm ali seu próprio comportamento já pré-definido, com uma IA bem boa, diga-se de passagem. Eles não deixam muito a desejar nesse sentido. Mas o que você tem controle sobre ele é tipo apontar um alvo específico para eles que você quer que eles despachem. O Lugo, por exemplo, tem um sniper que você pode pedir para ele matar uns caras lá na puta que pariu. O Adams pode mandar os caras pra puta que pariu numa torreta com uma granada, por exemplo. Você pode pedir para eles também eliminarem alguns inimigos no stealth. Só que eles também podem ser incapacitados. Você morre direto, mas quando eles caem, você pode ou você mesmo healar eles, ou pedir pro outro colega que tá de pé ainda para ele levantar o amigo. Mas o combate ele requer um pouco de tática, não tem como sair rushando, bancando o herói sempre. Você morre relativamente bem rápido, inclusive, nesse jogo, então é um incentivo. E pode passar essa vibe de ser só mais uma, sei lá, cópia de Gears of War da vida, mas ele tem suas particularidades aqui e ali, né? Como você tá numa cidade cheia de areia para todo lado, você pode usar ela ao seu favor. Você pode atirar em objetos do cenário ou usar uma explosão de uma granada para cegar os inimigos temporariamente. Ou simplesmente soterrar eles na areia também é bem efetivo. Esqueci de falar que também tem tiroteio no meio da tempestade de areia. Tua mira treme que só desgraça. Ou executar os inimigos agonizando para recuperar um pouco de munição a preço de uma ou duas stonks. Você tem acesso a uma boa variedade de armas que cumprem bem seus papéis, soam bem, o gameplay é satisfatório. E os inimigos têm uma certa variedade, eles têm uma IA bem competente e podem oferecer um bom desafio. O game saiu numa época em que os jogos militares modernos com personagens representados como heróis e que parecia ser propagandas militares eram lançados aos montes. Embora no seu material promocional ele ainda conseguia mostrar o real tom do jogo, eu mesmo assim não culpo quem ficou com a impressão de que era só mais um shooter militar genérico. O que eu posso dizer da narrativa sem spoilers é que é bom. Confia. Se eu ficar aqui só falando do que o jogo se trata, eu acho que não vai fazer jus ao que o jogo quer passar. Então, eu recomendo muito que vocês joguem por si na íntegra e depois vocês voltam aqui pra ver o que eu tenho a dizer, tá? The rest you'll have to see for yourself. Welcome to Dubai, gentlemen. O jogo começa de forma convencional. O trio de personagens principais chega em Dubai. Os primeiros inimigos que a gente luta contra são os insurgentes locais, os sobreviventes da tempestade. Inclusive a gente conhece o personagem Radio Man, que vai sempre estar na sua orelha ao longo da história, o que é maravilhoso. Ah, well, you know.
You said it, not me. Outra coisa também relacionada a som, a música, que também é maravilhosa nesse jogo, é a sua soundtrack, tanto a original quanto as músicas licenciadas. Eu acho muito marcante uma música que toca no capítulo 5, chamada The First Vietnamese War, que aparece na demo, inclusive, então eu tenho um carinho muito grande por essa parte. O objetivo inicial da Delta Force é de salvar os civis sobreviventes da cidade. E o clima entre eles, a princípio, é calmo, amigável, profissional. O Lugo e o Adams trocam algumas piadinhas ali, o Walker tenta manter os guri na linha. Mas a partir do capítulo 3, a gente já descobre que a CIA também está envolvida na bagunça e que sugere que o buraco é bem mais embaixo. Também descobrimos que o 33º Regimento do Exército dos Estados Unidos, que era liderado pelo coronel John Conrad, o qual Walker serviu na Guerra de Cabul, Afeganistão, o qual o capitão tinha muito respeito e admiração, até porque o coronel salvou ele durante a guerra. When I served under him in Kabul, he was an honorable man. Because I saved your life? I've saved many lives, Captain. I've ended even more. Mas após Conrad ter sido dado como desaparecido, que é outro motivo que o Walker vai até Dubai, o 33º ficou nas mãos do Radio Man. E já logo no terceiro capítulo, o 33º passa a ser nossos oponentes. E de começo até causa um desconforto na Delta, já que em teoria eles estão matando os próprios homens dele, né? We're Delta Force! We're here to help! Do the words friendly fucking fire mean anything to you? Jesus Christ! We're not CIA! Think we're clear. What about the civilians? 33rd get away with any of them? Yeah, they did. What are they saying now? These people want us gone. We should get out of here. Leave these people to grieve. Yeah, I think that's the least we can do. E em meio a cenas maravilhosas como Freebird! Move in! Surprise! Esse é meu patrão! já dá pra perceber que o clima na Delta não tá dos melhores, e principalmente quando a gente tem que fazer a escolha entre salvar um soldado da CIA que tem informações valiosas pra gente, o que é sugerido pelo Lugo, ou priorizar salvar os civis, como sugere o Adams. E essa é só uma escolha moral, o Gould morre de qualquer jeito, mas já serve pra jogar mais gasolina nos conflitos do grupo. O que combina, é claro, na fatídica cena. This might help. Fine, set it up. You're fucking kidding, right? That's white phosphorus. Yeah, I know what it is. You've seen what this shit does. You know we We can't might not have a use it. choice, Lugo. There's always a choice. No, there's really not. A cena do fósforo branco simboliza o ponto de virada para Spec Ops The Line. Um toque que eu acho legal nessa cena é quando estamos controlando os disparos do fósforo e aparece o reflexo do Walker na tela do notebook ali, com uma expressão tão calma e fria, aniquilando o pequeno exército que estava no caminho deles. Mas quando a fumaça baixa, só sobra soldados agonizando até a morte lenta e dolorosa. Um deles ainda usa seus últimos suspiros para perguntar o porquê, e revela que aqueles soldados só estavam querendo ajudar. Oh no. Are those civilians? Where'd they come from? There's no camp here. They took him from the nest. That hotel back at the storm wall? No, those can't be the civvies that got kidnapped. It's not possible. Yeah, it is. That's why Gould stormed this place. He didn't want the kid. He was trying to rescue his people. This is your fault, goddammit! Stop right there, Lugo. But it is! He wouldn't listen! We have a choice! He turned us into fucking killers! That's enough, Sergeant! No! I told you so! No! We need to keep moving. Depois daquele momento, a Delta Force nunca mais foi a mesma. O vocabulário militar tático dá lugar a xingamentos e o puro ódio. Reloading. This is slowing me down. Target down. Got this son of a bitch. Snipe that hostile. Sure thing. Taking him down. Let's snipe that son of a bitch. Hey, you want me to kill this fuck? As animações de execução do protagonista ficam mais brutais e francamente assustadoras.
They got the son of a bitch. Em múltiplas ocasiões, o Walker tem alucinações. Walker, what are you doing? Adams, you can't do this, man. You're no fucking hero. I tried to save you. You can't save anyone. I tried. Open your eyes, Walker. I need you to see what you've done. Dubai should have died long ago. We were ordered to abandon these people. Instead, we chose damnation. Who's there? One of your victims. One who was just following orders. Tudo isso mostra o quão psicologicamente quebrado ele tá, depois de tanto estresse do combate, dos horrores da guerra, presenciando torturas, andando cercado de cadáveres amontoados e, é claro, aquela imagem tatuada na sua mente. Mais pra frente descobrimos que o objetivo da CIA era cobrir as atrocidades que parte do 33º fizeram em Dubai, visando evitar tensões políticas globais. E a solução que eles escolheram foi matar todo mundo na cidade de sede no meio do deserto. Muito saudável. E sim, a gente compactua com a CIA, já que o 33º cai em nossas cabeças. Nesse ponto da história, o Walker acredita que o Conrad ainda tá vivo e ele ainda tá comandando o 33º. Everything is teetering on the edge of everything. But this you already know. The rest you'll have to see for yourself. No fim, a gente acaba roubando os caminhões de água e não demora muito tempo para eles irem para casa do chapéu. E, obviamente, a população local condena as ações dos americanos com razão. Sem água, sem escapatória e sem esperança, o foco do grupo se volta para a base de operações do Radio Man para tentar mandar mais um pedido de evacuação. Go fuck yourself. Whoa, let's keep it clean, buddy. This is, after all, a family program. Rated E for everyone thirsty. Depois de mandar o SOS e o Lugo causar uma interferência no sinal do Radio Man, eles fogem, Walker fica felizão com seu novo brinquedinho, America Fuck yeah, todo mundo volta pra casa são e salvo, fim. Não, claro que não. Principalmente a parte do são, mas... O helicóptero bate e cai no deserto, só que todo mundo cai separado um do outro. Walker e Adams conseguem se reunir, mas o Lugo não teve tanta sorte e é enforcado por uma multidão enfurecida. Eu digo que o Lugo não teve muita sorte, mas uma tela de loading meio que contradiz isso, dizendo que se o Lugo tivesse sobrevivido, ele provavelmente sofreria de PTSD, então talvez ele foi sortudo. No último esforço para chegar no Burj Khalifa e supostamente encontrar o John Conrad, Adams em teoria se sacrifica e o Walker consegue chegar ao seu destino. E Conrad solta uma das frases mais marcantes para mim. I'm sorry, Walker. But you knew it would end this way. Your friends dead. The world on fire. And you alone. You're a failure. Finally, something we have in common. É a hora da verdade. O protagonista encontra o coronel pintando um retrato bizarramente familiar. Então é revelado. John Conrad já tinha falecido há muito tempo atrás. Quando Walker se comunicava com o Conrad por rádio, o tal rádio nem tinha pilhas. A escolha que o Walker tinha que fazer entre um civil que roubou água e o soldado que matou a família do civil nunca existiu. Era tudo a mente do Walker em negação, querendo colocar a culpa no falecido coronel. What happened here was out of my control. Was it? None of this would have happened if you just stopped. I know the truth is hard to hear, Walker, but it's time. You're all that's left, and we can't live this lie forever.
I'm going to count to 5. Then I'm pulling the trigger. You're not real. This is all in my head. Are you sure? Maybe it's in mine. 1. No. Everything. All this. It was your fault. If that's what you believe, then shoot me. 2. I didn't mean to hurt anybody. No one ever does, Walker. 3. 4. Is this really what you want, Walker? A partir de agora temos algumas escolhas que levam a diferentes finais. A gente pode deixar o Conrad matar o Walker ou o próprio terminar o serviço. Colonel John Conrad, United States Army. Evacuation of Dubai ended in complete failure. Death toll too many. Essa parte sempre me lembra Clube da Luta, por sinal. Ou você pode atirar no Conrad e liberar o epílogo. It takes a strong man to deny what's in front of him. Stronger than you were. Após os maravilhosos créditos ao som de A Merman I Should Turn to Be, do Jimi Hendrix, rolarem, um grupo de soldados chega ao resgate do Walker. Você pode abrir fogo contra os soldados, e você pode vencer esse combate. Gentlemen, welcome to Dubai. Ou ser morto. E o que seria um game over se torna uma cena em que o Walker se lembra de quando serviu ao lado de Conrad. Remember back in Kabul, John? Before things got bad? We were talking. About nothing, really. I said something about going home, and you said... Home? We can't go home. There is a line men like us have to cross. If we're lucky, we do what's necessary and then we die. No. All I really want, Captain, is peace. Ou você pode abaixar as armas e voltar pra casa. Ou pelo menos o que sobrou do Walker. You know, Captain, we drove through this whole city to find you. We saw things. You don't mind me asking, what was it like? How'd you survive all this? Who said I did? E o melhor é que, na minha opinião, todos os finais fazem sentido. São justos e palpáveis. E a fanbase do jogo até compartilha suas teorias alternativas, como por exemplo a de que o Walker tinha morrido num acidente de helicóptero e que ele estava alucinando no leito de morte. O que meio que coloca a gente na mente do Walker, sem saber o que é real ou não. Resumindo, eu amo Spec Ops The Line. E pra finalizar eu queria compartilhar uns trechos que eu achei interessante no vídeo do Eisen sobre o game. Então é isso, meus nobres, comentem aí o que vocês acham sobre Spec Ops The Line aí nos comentários. E é isso. Tchau! A história tenta mergulhar na moralidade do jogador e o questiona sobre suas motivações, intenções e objetivos. À medida que o Walker desce para seu próprio mundo de justificativas e raiva, as telas de loading tornam-se cada vez mais metatextuais. Elas começam com um resumo de enredo padrão, como rumores afirmam que Conrad ainda está vivo e se escondendo em algum lugar de Dubai, e cortados do mundo exterior, o 33º se voltou um contra o outro. Mas com o tempo, essas frases dão lugar a coisas como: você ainda é uma boa pessoa? Não há diferença entre o que é certo e o que é necessário. Os militares dos Estados Unidos não toleram a morte de combatentes desarmados. Mas isso aqui não é real. Então por que você deveria se importar? Matar para si mesmo é assassinato. Matar pelo seu governo é heróico. Matar por entretenimento é inofensivo. E talvez a mais profunda delas: você já se sente um herói? As pessoas jogam videogames por inúmeros motivos, sendo o entretenimento o mais comum entre eles. Spec Ops nos confronta sobre esse prazer, dando uma experiência extremamente desconcertante para esse cenário que investimos tanto tempo. O jogo nos oferece o tempo todo a única escolha moral para impedir toda essa carnificina: parar de jogar. Muitos jogos incorporam algum elemento de tomada de decisão moral. Os jogadores são confrontados por escolhas que muitas vezes são nomeadas, mas não como boas ou más, mas com nomes que claramente representam esses dois conceitos. Em Mass Effect, nós temos Paragon e Renegade como exemplo disso. Porém, as decisões morais nos videogames costumam ser mais sobre bloquear e desbloquear caminhos relacionados ao conteúdo do jogo do que apresentar ao jogador cenários complexos e diferenciados para contemplar, ou mesmo para questionar suas decisões.
Existem algumas escolhas que você pode tomar durante o jogo. Não há escolhas verdadeiramente positivas em Spec Ops The Line, apenas diferentes níveis de negatividade. O jogo não dá ao jogador qualquer sensação de falsa esperança de que ele tomou a decisão certa. Não há medidor que informa se uma ação foi boa ou ruim, se essas ações fazem de você um bom ou um mau personagem. Esses julgamentos dependem diretamente do jogador.